Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos nesta noite. Amém. Seja bem-vindo em nossa live sobre casamento. É segunda dia. Nós primeiro agradecer a Deus e agradecer você também que está entrando nesse live para junto conosco nesta segunda noite. Nós está falando sobre casamento. Alguns dias atrás, nós fizemos 15 anos em casamento e Deus propôs no meu coração para nós fazer esse live falando 5 verdades bíblicas sobre casamento e 5 hábitos bíblicos para fortalecer seu casamento e 5 orações que todo marido e mulher ou esposo deve fazer pelos outros. Nesta noite, nós vai estar falando sobre 5 hábitos bíblicos para fortalecer seu casamento. Amém. Seja bem-vindo a todos. A gente vai estar louvando a Deus antes de entrar no assunto da noite, mas vamos orar primeiro antes de entrar em adoração. Poderoso Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado por essa noite, obrigado, Pai, por esse privilégio, oportunidade que foi dado por nós nesta noite. Pai, nós pedimos que o Senhor nos use nesta noite novamente, ou abençoe cada que está entrando nesse live, que vai assistir esse live, em nome de Jesus, que a tua palavra venha com simplicidade, com poder, que seja a palavra que vai ajudar casamento, que vai ajudar casais e famílias e amigos, em nome de Jesus. Que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus nós oremos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo nesse live, nesta noite. E nós pedimos você que já entrar para compartilhar, né? Para chegar mais pessoas, para ser abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando a Deus. Vamos louvar em inglês e português. Esse louvor é um louvor muito abençoado. As palavras desse adoração é muito profundo de falar sobre amor. Amém? Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia meu fogo, escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho,
eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti com todo No o meu meu ser, ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade Me seguirá, Senhor. I love you, Lord. Hallelujah. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I woke up until I lay my head, Lord, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, Lord, I will sing of your goodness, of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have seen in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Hallelujah. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, Lord, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, It's running after me. With my life laid down, I surrender all, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Tua Bondade me seguirá, Senhor. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, Lord, I will sing of the goodness of God. Es fiel en todo tempo. En todo tempo tu estás tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei Da a bondade bondade de Deus. Eu cantarei, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei, da a bondade de Deus, porque tu és fiel em todo tempo. Oh, aleluia.
em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Ele é fiel sempre. Ele é fiel. Graças a Deus. Aleluia. Mais uma vez, seja bem-vindo a todos que estão conectando conosco neste live. Aleluia, seja bem-vindo. Quero pedir, você que está conectando, você pode comentar, compartilhar para os outros, para entrar nesse live, pode estar ajudando alguém, ou um casamento, ou uma casa, uma casais, nesta noite, através desse live. Aleluia, tudo que está entrando, seja bem-vindo mais uma vez. Como Deus colocar em nosso coração, nós fez 15 anos de casamento, está fazendo 5 verdades bíblicas sobre casamento, 5 hábitos bíblicos para fortalecer seu casamento e 5 orações que todo marido e esposa deve fazer pelos outros. Nós começar com 5 verdades bíblicas para casamento. Ontem foi uma bênção, graças a Deus. A minha esposa e eu também aqui falando sobre isso. Hoje nós vai estar olhando para 5, outras 5 que vai fazer 10, né? Amanhã nós vai terminar em nome de Jesus com 15. Aleluia. Hábito bíblico para fortalecer seu casamento. 5 hábitos bíblicos para fortalecer seu casamento. A gente vai estar começando porque nós tem que falar sobre isso. Nós vê hoje que muito casamento está fraco. Esse horizonte que nós estamos vendo as resultas de separações, de divórcios, tudo isso, porque está fraco. Como nós podemos fortalecer? Aleluia. E eu agradecer a Deus pela 15 anos, nós estamos nessa jornada de aprender um monte de coisa, ainda está aprendendo, mas pouco que Deus nos ensina, nós está tentando para ensinar os estudos também. Já vi os casais que estão com 40, 50 mais anos nessa jornada de casamento. Já vi também casamento de um dia, uma semana, um mês, há mais anos também foi terminado. Isso é pela graça e misericórdia. Nós temos que entender como nós podemos fortalecer cada dia a nosso casamento. Nesta noite, esse que nós vai estar olhando, Deus vai estar abençoando você. Aleluia. Vamos correr nesta noite por causa de tempo. Aleluia. O primeiro ponto, nós vai estar entrando 5 pontos. Mas antes de fazer esse ponto, eu só quero fazer reflexão de ontem. Foi forte ontem. Para quem não tem oportunidade para entrar ontem, tá lá em nossa Facebook, você pode olhar depois para ver. Nós falamos sobre 5 verdades bíblicas sobre casamento. A gente vai estar pegando os outros, último, a gente vai falar último junto. Eu vai falar primeiro ponto, a minha esposa vai estar falando o segundo ponto para nós, assim, até que nós vai chegar nos 5 pontos, nós vai falar junto. A primeira ponto de verdade ou verdadeiro bíblico casamento o casamento é uma aliança, não apenas um contrato. Segundo ponto. Deus que desfrutamos do casamento, não é apenas que os suportamos. Uma casa que ora é uma casa poderoso.
perdão não é opcional no casamento. Último ponto. Seu esposa e esposo não é seu inimigo. Seu esposa ou seu esposo não é seu inimigo. Foi forte ontem. Você pode dar olha para esse vídeo. Tá no nosso Face antes de tá no Facebook. Antes de Facebook vai tá no tirar. YouTube também. Não, ainda não colocar. Vou fazer isso também para a gente colocar no nosso YouTube também para ficar longo lá para você fazer referência. Hoje nós vai falar sobre 5 hábitos bíblicos para fortalecer seu casamento. O primeiro hábito hoje vai ser: seja uma só carne. Esse é o primeiro hábito. Você quer fortalecer seu casamento, seja um só carne. Não é dois, um só carne. A nossa escrito de referência está no livro de Efésios capítulo 5, 31. Efésios capítulo 5, 31. Minha esposa pode ler, por favor? Por isso o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Os dois se tornaram um só. Um só. Os dois se tornaram um só carne. Você quer fortalecer o seu casamento? Esse é o primeiro ponto nesta noite. Tornar um só carne. Quando nós falamos sobre tornar um só carne, isso é uma coisa profunda que nós temos que entender. Para ser um só carne, é muito importante. Porque quando você dividir esse carne, esses é o que nós estamos vendo hoje. Quando esse carne torna um só carne, é difícil para separar. É difícil para qualquer coisa entrar no meio de um só carne. Se você perguntar os médicos que trabalham no que se chama cirurgia, eles vão falar com você profundo e não estudar essa área. Mas para separar a carne não é coisas fáceis. Aleluia. Isso é muito importante para fortalecer seu casamento. Você tem que ser um só carne. Um só. Não é dois. Um só carne. Eu quero que minha esposa falar um pouquinho sobre essa área antes de... Amém. Esse escrito me faz lembrar uma filme do cristão mesmo. Eu não sei o nome em português, mas esse aqui já tem entendimento que tem em português. Mas em inglês chama de Fireproof. Fireproof. A prova do fogo. Prova do fogo. Lembra na época quando nós casamos, foi um dos negócios que nós vi na época, já fez muito tempo. Então, esse escrito mostrar o que Deus quer em casamento. Ele não quer duas pessoas, ele quer uma. Então, nós veio junto para ser uma carne só. É verdade. Então, aquilo nós temos que entender primeiro que nós dois tornamos uma carne só. Então, a minha fraqueza é se eu estou fraco numa área e ele está forte numa área, ele vai me ajudar para fortalecer a minha área de fraqueza. Então, aquela área que eu estou fraco não vai mostrar para as pessoas. A pessoa não vai ver aquela área de mim que está fraco, porque a força dele está me cobrindo. E também na área dele também tem alguma área que ele está fraco. Eu não vou deixar para mostrar para o mundo. Eu vou ter que cobrir aquela área. Por isso nós tornamos um carne só. Por isso a Bíblia diz que mulher é ajudador do homem. Eu venho para ajudar. Então é muito importante para entender que nós somos um carne só. É verdade. Não é dois. Depois do casamento, você torna um carne só. Muito, muito obrigado. Que maneira que você explicar isso nesta noite, em forma que quando nós casar, nós somos
um só carne. A nós vê que esse um só carne que vem complementar os outros. É muito importante. Eu sempre falo isso, que casamento não é competições entre o marido e a sua mulher. Não é isso. É completamente. Você vem para completar. Você vem para cooperar. Você vem para ajudar. Tudo essas palavras são tudo junto. Tem que ser com intencionamento. Com intencionamento. Muito obrigado, porque um só carne. So, qualquer coisa que você está fazendo, quando você tornar um só carne, está afetando outro. Está afetando a si mesmo. É muito importante esse primeiro ponto. A Bíblia disse que, por isso, a homem deixa a sua mãe, a sua mulher, a sua mãe, deixa pai e a mãe e se unir a sua mulher. Eu gosto desse escrito também, está claro para as coisas que nós estamos vendo hoje em nossos dias. É homem que deixa os seus pais e mãe para juntar. A mulher não é a homem, não é mulher com mulher que deixa os seus pais. Então, nós temos que ter esse entendimento. Nós estamos falando sobre 5 hábitos bíblicos. Não é cultura, não é sobre ninguém, não é sobre psicológico, o que é filosófico da homem ou humanidade, o mais bíblico que pode fortalecer o seu casamento. Esse é o primeiro ponto. Vamos ir para o segundo ponto nesta noite, que é perdão e siga em frente. Amém. Perdão e siga em frente. Perdão e siga em frente. Esse é o segundo ponto nesta noite, que é muito importante. Você quer fortalecer seu casamento, você tem que perdoar e seguir em frente. É muito importante. Vamos olhar para o escrito. Eu tenho 2 escritos nesta noite para nós. Olha, primeiro escrito está no livro de Efésios, capítulo 4, 32. Efésios, capítulo 4, 32. Pode pedir a minha esposa para ler esse Efésios 4, 32. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Aleluia. Glória. Que é escrito para nós nesta noite. Esse vez, seja primeiro bondoso, porque nosso Deus é bom. Esses são que nós acabamos de cantar. É fiel em todos os tempos. A sua bondade nós seguirá. Se a bondade dele está seguindo você, você está espalhando a bondade em seu casamento também. Verdade. Seja bondoso e também compaixões, aleluia, com os outros, perdoando-se. Esse que chamou muito a atenção de mim. Perdoando não é só perdoa, ou só perdão agora, amanhã você não. A Bíblia diz: perdoando é continua, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Perdoando, perdão mutuamente. O marido perdoar a sua esposa e perdoar os filhos também, assim como a família está crescendo, perdoando-se. Você tem que perdoar, é palavra continuamente. Não é só coisa que eu fiz hoje, passou já, eu perdoar ontem, hoje não vai perdoar. Não, perdoar hoje, amanhã não vai perdoar ele. Não, perdoando. É palavra que nós vemos. Perdoar e siga em frente. Eu quero, antes de nós falar, ler segundo escrito, quero que minha esposa também fala um pouco. Sim, esses dias, né, acho que foi ontem, ou 2 dias atrás, eu ficar pensando sobre essa palavra perdoar. Né? Eu quero contar uma coisa muito importante aqui. Quando nós falamos sobre perdão,
nós temos que ser pronto para perdoar. Né? E também não é para segurar as coisas, segurar, eu não vou liberar esse me doe muito, eu não tenho como para me perdoar. Não tem nada que não pode se perdoar. É verdade. Qualquer coisa tem maneira para liberar perdão. Se você pedir ao Senhor que Ele perdoe você, suas ofensas, você tem que estar pronto para perdoar. E também não é para ficar segurando as coisas, como meu marido vai falar assim, ó, antes você fez essa coisa, eu já perdoava você antes. Você não vai falar que não tem que comprar, alguém não fazer você ficar triste. Ou você também tem que comprar, tem um tempo também que você vai ofender outra pessoa. É verdade. Então, ofensa sempre vai vir. Vai e vem. Nós estamos nesse mundo, vai vir. Às vezes você fez querendo, às vezes você fez sem querer, vai ter que vir. Então, mas tem que tomar atitude de perdoar. Muito importante. Eu acho que não é a tema que nós temos que ficar estressado. O ponto é claro. Tem que aprender a pedir Espírito Santo para te ajudar, para liberar perdão em qualquer hora, em qualquer momento que o seu coração está pronto para perdoar os outros. É verdade, é verdade. Muito obrigado por esse ponto nesta noite. Perdoando os outros é muito importante, é dever em casamento. Esses são que a Bíblia não colocar aqui perdão só uma vez, não. Você tem que continuar perdoando se ofensas vêm. E eu gosto para nós ler também no Colossenses capítulo 13, versículo 13. Eu vai estar lendo isso. Seja compreensivo uns com os outros e perdoar quem os ofender. Lembras que o Senhor os perdoa, de modo que você também deve perdoar. Dever perdoar. Essa palavra que chamou minha atenção aqui. É dever. Para nós perdoar os outros. É muito importante. A gente já falou nesta noite 2 pontos. Nós estamos olhando para esse tema. 5 hábitos bíblicos para fortalecer seu casamento. A gente já falou a primeira, seja um só carne. Segunda, perdoar e seguir em frente. Perdoar e seguir em frente. A terceiro ponto nesta noite é honrar as necessidades de uns outros. Muito importante. Honra. Muito, muito importante. Minha esposa falava muito importante. Você tem que honrar seu marido, você tem que honrar seu esposa. Muito, muito importante. Você tem que honrar. Esse é coisa que hoje eu vejo que muitas pessoas pensam que é difícil para fazer. Essa é coisa que eu vejo que está saindo em nosso meio. A pessoa não está honrando os outros. Esse ponto disse honra as necessidades um dos outros. É muito importante. Vamos olhar para... Antes de ir para outra... Não, nós queremos falar sobre o escrito, mas se você tem ponto para falar, você pode ir antes de... Podemos ler isso. Vamos ler esse escrito no primeiro livro de Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 7, sendo que minha esposa está pronto para compartilhar, eu quero ler esse escrito. Era assim que se adonavam as mulheres santas do passado, elas disputivas sua confiança em Deus e seja sujeitava à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecer a Abraão e chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticar o bem sem medo algumas. 7. De mesma forma, vocês, maridos,
honra sua esposa. Seja compreensível no convívio com ela, pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da devidas de novas vidas concedida por Deus. Tratar de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. Aleluia. Vamos ouvir a minha esposa. Vamos ouvir o que você tem que falar aqui sobre honrando as necessidades dos outros. Esse ponto é muito importante. Eu sempre falo para as pessoas que querem casar. Se você não vai respeitar quem você quer casar com, não tem como para casar com aquela pessoa. É verdade. Porque se você não tem respeito, além de amor, quando você não tem respeito para a pessoa, vai ter dificuldade no casamento, porque você não vai querer honrar a pessoa. Você não vai concordar com a ideia da pessoa. Você não quer fazer o que a pessoa está pedindo. Você quer fazer qualquer coisa que você quer no seu jeito, não respeitando a outra. Então tem que respeitar uns outros primeiro. Quando você tem respeito para uns outros, você vai honrar aquela pessoa. Por exemplo, nós tem aqui que aconteceu agora, eu quero compartilhar e minha esposa falou sobre escrita e falou, então, pode ler escrito. Então, nós tem que chegar naquele ponto que você não pegar o seu como muito importante, tem que ser eu não sou tolo, né? E eu sei que eu sei a minha habilidade, sei o que eu posso fazer. E não sou, ninguém fala que você é tolo, é só respeito, é só entender os outros. Quando você entender ele, ou quando você entender ela, vocês ser boas junto, fazendo as coisas, entendendo o outro. Nós temos a palavra em inglês que diz que 2 boas cabeças é melhor do que um cabeça. Então, eles têm que respeitar uns outros, têm que respeitar a ideia. Mesmo que, às vezes, a ideia que ele dá não é certo, você respeita, você faz junto, às vezes, e se não dá certo também, você volta, vocês duas também vai voltar para a sua ideia e usa para ir. Porque a gente não conhece a futuro, só o Senhor que conhece. Então, nós temos que vir andar entendendo os outros. E também é muito importante para você respeitar. Mesmo que você não concorda com o que a sua esposa, a mulher esposa está falando no momento, dá um tempo. Vamos ter um tempo sobre esse negócio, vamos deixar para amanhã, vamos dormir sobre isso, vamos pensar, vamos orar. E aí, quando você chega nesse nível, quando você acorda de manhã, você pode entender melhor o que a outra pessoa está falando. Então, é muito importante para nós ter esse respeito um do outro. Respeita a ideia da sua esposa, do seu marido e andar junto. Junto conseguimos conquistar mais terra. Aleluia. Que é contribuições de verdade. Nós temos que respeitar, honrar os outros. É muito importante. Olhando para esse escrito no 1 Pedro, capítulo 3, 5 a 7, que apóstolo Pedro está falando aqui que as mulheres santas das passadas, que eu creio que nós ainda tem essas mulheres hoje. Eu tenho uma perto de mim aqui, mulher santa, que a Bíblia disse que ele bota confiança em Deus, ele se sujeitava à autoridade da marido. Sara foi usado como exemplo de obedecer Abraão, chamada Abraão Senhor. Aleluia. A Bíblia relata que vocês são filhas deles, né? Ou filhos deles, quando você pratica. Esse é muito importante. Quando você pratica, não só fala, nós temos muitas pessoas que falam, mas não pratica hoje. Pratica sem medo algumas. Não pratica porque você está com medo, porque pode ser, o seu marido, esse é tipo que bate em você.
você está com medo para não receber outra batida, você está com medo, você está mostrando que você está respeitando ou você está honrando ele, mas não é por causa disso, é por causa de medo. Às não vezes, é por medo. também pode ser uma pessoa está em frente da pessoa, querer mostrar que está respeitando, que amando, só para fazer o show. O show. Dentro não, exatamente. Esse versículo 7 disse assim: da mesma forma, vocês, eu quero que você notar isso, porque muitas pessoas pensam que só o marido que está falando. Não. Só que pegar a parte da marido depois. Esse escrito disse: vocês, maridos, vocês, mulheres, né? Maridos, honra sua esposa. Honra. Nós temos que honrar os outros. Lembra, nós está falando sobre os hábitos que nós pode praticar biblicamente que fortaleça casamento. Isso que nós estamos olhando nesta noite. Hábito bíblico para fortalecer seu casamento. Nós falar primeiro ponto é seja um só carne. Segunda é perdoar e siga em frente. A terceiro que nós acabamos de falar agora é honrar as necessidades um dos outros. Muito importante honrar as necessidades dos uns dos outros. Porque a Bíblia vai relatar no livro de Amos 3:3 que não tem como para dois andar juntos se não tiveram acordo. Se eles não concordam, se você não está honrando seu mulher, sua esposa, não tem como para andar junto. Como minha esposa começar, se você não respeita o homem, não casar com esse homem. Se você não respeita a mulher, não casa com a mulher. Procurar a pessoa que você vai respeitar. Aleluia. 4 pontos agora. Alegria junto frequentemente. Alegria. E junto. Amém. E junto sempre. Brinca, você faz parte da indo. Brincar junto, né? Joga e junto, sorrir junto. Esse é muito importante em casamento. Esse fortaleça casamento. Não seja casais que estão muito sério todo o tempo. Quando você olha para sua mulher, você não conseguir sorrir, não conseguir olhar para a mulher, falar, você é bonita, você é minha rainha. Você não olha para seu marido e fala, você é meu rei, você é lindo. Sorrir junto, pegar uns outros, muito importante em casamento. Essas são coisas que fortalecem casamento. Se eu fazer pergunta, e nesta noite, nesse live, que foi a última vez que você sorri? Fora de coisa que nós vemos fora, porque nós vemos muitos casais, como começou a falar antes, fazendo show fora. Quando você está fora, ou no shopping, ou aquele lugar que tem outra pessoa, você está construindo sorrismo. Que não vem dentro de você. Só porque para a pessoa não sabe que, mas dentro da sua casa, você não está sorrindo junto. E eu lembro uma coisa agora, quando a gente está falando isso, um dia, que nós estamos conversando, nós começamos sorrindo, né? Com esse sorriso alto aqui, as crianças falam, papai, mamãe, o que está acontecendo? Nós não conseguimos falar com ele, só está olhando para os outros, sorrindo continuamente. Ele falou, papai, o que está acontecendo? Nós começamos sorrindo. Daqui a pouco, as crianças também começaram sorrindo. E não sei se vocês lembram esse dia. Todo mundo em casa começava sorrindo. Depois, você sabe, crianças são muito, sabe, que é muito esperta. Ele fala, depois que ele acabar de sorrir, cheio de sorrismo, ele fala, papai, mamãe, o que está acontecendo? A gente começar sorrindo de novo. Assim que é vida. Faz parte de casamento. Alegria junto. Frequentemente. Não só no vez que tudo está bem, tudo está bom. Ou quando dinheiro, ou quando seu marido comprar coisa, ou dá dinheiro para você estar sorrindo. Sem dinheiro, não dinheiro. Alegria junto. Uma escrito que vem no mim, a mente. Antes de ler escrito também, quando nós falamos de alegria,
sorrindo junto, brincando junto. Esse nos ajuda para ter uma vida saudável. É verdade. Porque quando você sorri, a sua mente, a seu corpo, os veios do seu corpo, do seu rosto, começar a manifestar, ficar com feliz e você ficar mais nova da sua idade. É verdade, é verdade. Eu gosto dessa contribuição e eu sempre falo que tem diferente de alegria e felicidade. Muitos estão correndo atrás de felicidade que não dura para sempre. Felicidade pode vir por causa de coisa que você receber, coisas ou bem do momento, mas alegria dura para sempre. Só procurar alegria, não só felicidade. Esse é outro problema que acontece em casamento. Muitas pessoas entram em casamento para ser feliz, mas casamento é coisa que traz alegria. Alegria é mais do que felicidade. Só entra em casamento para ser alegria, não é para só ser feliz. Feliz faz parte, bom, mas alegria é maior. Aleluia. No livro de Provérbios 17, 22, minha esposa acaba falando coisas perto disso. Eu quero que nós lê Provérbios 17, 22. Eu quero que ela lê mesmo. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Esse é forte escrito. O coração com alegria é um bom remédio. Você quer curar alguém? Sorrir. Aleluia. Você quer curar em seu casamento? Deixa lugar para sorriso de alegria em seu casamento. Esse é maior. Esse é bom remédio. Aleluia. Pessoa aqui trabalha no área médica que vai entender isso. A Bíblia diz que é bom remédio quem sorri. Aleluia. Eu quero sorrir sempre. Amém. Quero sorrir junto com você. Amém. Até que Cristo volta, a gente vai continuar sorrindo. Amém. Não vai ter momento que o espírito vai ser abatido. Porque o espírito abatido, a Bíblia diz, consumir a sua força. Meu Deus. Consumir sua força. Que você está dando aquela negócio, falando assim, consumir a sua força. Você descobrir quando a pessoa não está feliz, você fala com raiva, fala Tá muito fraco. alto, né? E quando você gastar esse desgaste de energia, você fica fraco. Mas quando você está feliz, você falando, você falar com alegria, você não parece que não está gastando nada. Porque a alegria trazer força para você. A alegria do Senhor é nossa força, verdade. A alegria traz força. Se você não está você não está alegre, você está gastando força, você está fraco. Esse que a Bíblia coloca. Só vamos alegria junto. Casais, seja casar com alegria, seja casamento de alegria, sempre alegria. Independente da situação, nós somos muito, muito felizes com a alegria do Senhor, porque Ele está conosco. É maior, melhor riqueza que a gente pode ter. Nós temos Cristo em nossa vida. Amém. Essa é a nossa alegria. Esse eles aqui, eu tenho escrito no tempo, sorrir, porque Cristo ama você. Aleluia. Sorrir, porque Cristo ama a sua casamento. Eu quero falar uma coisa rapidinho aqui. Quando você estava falando, veio uma ilustração na minha mente. Que quando nós tá feliz e a nossa casa, a nossa família está feliz, o ambiente que nós mora está feliz, quando você sai, pode ser o marido está trabalhando ou a esposa está trabalhando fora e passar um momento difícil,
quando está saindo do trabalho, está feliz para ir para casa, porque quando chegar em casa, vai encontrar alegria, vai ficar verdade. feliz, porque você está indo para casa para encontrar aquele que ama você que você ama incondicionalmente. Obrigado. E aí a casa está cheia de amor, de alegria, de vontade de ficar com os outros. Então, independente do que acontecer fora, você está chegando, está indo para casa feliz, porque você sabe que quando você chegar em casa, você vai encontrar a pessoa que vai deixar você ficar muito feliz. Aleluia. Então, por isso, a nossa casamento, a nossa casa tem que ser um local que nos colher, mesmo que passar um momento difícil no local de trabalho, na fora. Você está chegando para casa com alegria, mas tem pessoas que não está querendo ir para casa, quero trabalhar 24 horas, porque está evitando de voltar para casa para não ir para casa que vai encontrar tristeza e tal. Mas a nossa casa tem que ser um ambiente de alegria, uma casa que vai nos colher quando nós estamos voltando. Você está voltando com aquela desejo de encontrar a sua esposa ou o seu marido para compartilhar o dia. É verdade. Né? Ficar feliz para chegar em casa. Então, que o Senhor nos ajudar que a nossa casa ser um ambiente de alegria, a nossa casamento ser ambiente de alegria, para nós voltar de casa e encontrar esse paz, esse amor, essa alegria que Deus nos prometeu cada dia. Aleluia, porque alegria é uma bom remédio. Amém. Aleluia, vamos tomar esse remédio todas as horas, frequentemente. Vamos tomar esse remédio. Alegria é bom remédio. Amém. Nós já falamos 4 pontos nesta noite. Primeiro ponto é seja um só carne, para fortalecer seu casamento, seja um só carne. Segundo ponto, perdoar e siga em frente. É muito importante. Terceiro ponto é honrando as necessidades de uns dos outros. A 4 ponto é alegria junto, frequentemente. O último ponto nesta noite é ore junto. Ore junto. Aleluia. Esse é muito importante. Eu sempre costumo dizer que oração é simples e relacionamento e comunicações. Se você ora junto, você está em bom relacionamento. Se você ora junto, você está em bom comunicações. Aleluia. Uma é escrito nesta noite que eu tenho aqui, livro de Mateus 18, 19. Minha esposa pode ler, por favor. Mateus 18, 19. Também ele digo que se 2 de vocês concordaram aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pediram, meu Pai no céu os atender. Ora juntos. Aleluias. Ore junto. Esse escrito é muito profundo. Se nós começarmos olhando, a Bíblia disse também, e digo, se 2, que é marido e esposa, ou qualquer outra 2, concordar aqui na terra em respeito a qualquer coisa que pediram em meu Pai, não se atender 2, orando junto como casais, é mais força do que orando sozinho, orando só. Se você está orando sozinho, você ainda não lê. Não lê, e não está falando de área de 1000 agora, não lê esse escrito. Porque esse escrito disse que quando 2 concordam, não um que está concordando, só 2. Quando 2 concordam em respeito a qualquer coisa que ele pedir, o Pai vai fazer. São 2 concordando junto em orações. É mais forte do que um está orando. Se você tem que ter altar de casais, altar da família, altar individual. É muito importante, porque quando nós orar junto,
nós fortalecer as nossas comunicações. Verdade. Quando nós orar junto, nós está apoiando os outros. Quando nós orar junto, nós está cuidando uns outros. E no lugar de oração, eu oro para você, você ora para mim. Assim nós fortalecer. Quando nós orar junto, você está mostrando o amor. E não tem como para você orar se você não amar. Você está mostrando amor. Quando você orar junto, você tem transparência, não tem nada que está escondido. Ela sabe, você sabe, ele sabe, você sabe. Assim, quando nós orar junto, é muito importante em casais, casamento, tem que estar orando junto. Quando dois concordam, você alcança mais. Você receber mais de Deus, mas tem que ter essa concordância. Esse é escrito, essa é palavra. Quero que minha esposa falar uma ou duas coisas antes que nós vai estar fechando nesta noite esse live. Eu quero compartilhar uma coisa rapidinho, né? Que eu não falar com você porque não, esse da noite, porque nós estava entrando e você estava saindo indo para o rádio. De manhã, quando nós acordar, estava orando junto, lembra? Eu falar, eu teve um sonho sobre um acidente e tal, e aí oramos junto. Então, hoje, quando eu saí de manhã, de tarde, né, já estava um pouquinho tarde, e eu falar, então, eu vou de Uber com o nosso filho. E nós saí de Uber, estava indo. E aí aconteceu uma coisa. E eu pergunto ao meu filho, assim, é uma coisa muito sensível, então eu não vou falar, não vou contar diretamente no live. E aí eu pergunto ao meu filho, tem certeza que é isso aí que está acontecendo? E ele fala que sim. E aí eu tenho que chamar a atenção da pessoa. E aí o que aconteceu foi um livramento do acidente que Deus nos livrou hoje à tarde. Mas antes disso, nós já orou sobre isso de manhã. É verdade. Então, quando você ora junto, Deus ajuda, ele Revela, ele libera também, sabe? É muito importante esse negócio de oração. Não é uma coisa que nós temos que negociar. É uma coisa, é um dever que tem que ser cumprido diariamente. Não é uma vez por semana. Não é uma vez. Eu lembro, uma pessoa estava falando para mim recente, não lembro a pessoa direitinho, falando que o marido que ele estava orando uma vez por semana, mas depois avançar, né? Então, é um dever que tem que ser feito diariamente. Porque quando nós ora, nós ficamos mais perto, nós temos mais intimidade. Como nós temos intimidade com Deus quando nós ora por Deus, né? Quando você está orando, você tem mais intimidade, está falando com Deus, tem mais intimidade. Quando você ora junto como esposo e marido, você fica mais próximo, porque no meio da oração vai estar chegando, revelando mais algumas coisas, pode ser ele esquecer de falar uma coisa, ou ela esquecer de falar uma coisa, no lugar de oração, vai lembrar uma coisa, vamos orar sobre isso, né? Oração revela. É verdade. Então, é muito importante, é uma coisa que nós não podemos brincar, não podemos negociar a nossa alta de oração como casamento, como casais, é muito importante. Amém, amém. Aleluias. Vamos estar fechando nesta noite. Vamos revelar nossa ponte de novo. Para fortalecer seu casamento, nós só fala sobre 5. Tem mais, por mais esses 5 que nós vai estar terminando com hoje. Se nós já dá 10 pontos desde de ontem até hoje. Para fortalecer
o seu casamento. O primeiro ponto que nós falamos nesta noite é: seja um só carne. 2, perdoe e segue em frente. E terceiro ponto, honra as necessidades uns dos outros. Muito importante. 4 pontos, alegria junto frequentemente. É muito importante. É último, e ore junto. Ore junto. É muito importante. Esses são pontos que você, eu creio que você pratica, vai fortalecer seu casamento, em nome de Jesus. A palavra final, em conclusão, nesta noite, vai estar no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Colossenses, capítulo 13, 14, diz assim: acima de tudo, revestis do amor, que uniu todos nós em perfeita harmonia. Em tudo, revestir. Em seu casamento, revestir do amor que uniu vocês, que uniu todo nós em perfeita harmonia. Porque Deus quer que sua casa, seu casamento está em harmonia, não está em angustiado, está em harmonia, não está em tristeza, está em harmonia, não está em problema, está em harmonia, não está em brigar. Isso é muito importante, que Deus continue fortalecendo cada casamento. Eu creio que esse life pode ajudar um casal, casamento. Se você compartilhar, que Deus abençoe. Amanhã, que vai ser o último dia para nós, a gente vai estar voltando aqui para falar sobre mais 5 pontos que vai deixar completa 15 pontos, mais 5 pontos que vai ser oração que todo marido e a sua esposa deve fazer pelos outros. Muito importante, a gente está fechando com orações aqui hoje, falando sobre orando junto. Nós vai estar fechando com orações agora, amém? Quero que minha esposa orar nesta noite para o povo. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por tua palavra, obrigado por essa revelação da tua palavra esta noite, através de nós, Pai. Agradecemos a Ti. E, Pai, nós colocar cada casamento em tuas mãos, orando, Senhor, que você nos fortaleça cada dia mais. Nos ajuda para realizar esse propósito do Senhor que diz que nós temos que tornar um carne só. E Pai, nós ora também, em nome de Jesus, nos ajuda para respeitar os outros, né, no casamento, sobre nosso esposo, nosso marido, vamos respeitar uns outros. Nos ajuda, Senhor, para orar junto. Nos dê a sua alegria que vem do Senhor. O Espírito Santo nos ajuda para perdoar os outros. Sim, Pai. Em nome de Jesus, porque o diabo, ele sempre vai segurar aquela ofensa do marido ou esposa, usando contra os outros e também bloqueando os bênçãos que o Senhor tem para as casais. Pai, nós ora esta noite, nos dê força e sabedoria para vencer e também para praticar esses pontos que nós acabamos de falar aqui, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós ora, se tem uma família, um casamento que está passando um momento difícil, turbulência, pode ser um momento difícil financeiro, pode ser no saúde, pode ser qualquer coisa, Pai. Se sobre os seus filhos, Pai, nós ora esta noite. Que você toca, liberta, cura em nome de Jesus. Amém. E, Pai, nós agradecer a Ti, porque Tu és fiel. Muito obrigado para nosso casamento também. Nos abençoe para nós continuar a crescer cada dia fazendo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a minha esposa, obrigado a todos que entraram nesse live nesta noite. Vamos continuar compartilhando e ajudando para chegar mais pessoas, para abençoar a vida
Que Deus continue a abençoar você. Tenha uma noite abençoada. Em nome de Jesus. E domingo é amanhã. Tem domingo abençoado também. Amanhã você é convidado para cultuar conosco aqui na rua Vila Bom Jardim 26 Iviera, aqui em Macaé. Que Deus abençoe. Amém. Amém. E tchau, tchau. Ah, tá bom. Vamos dar tchau. Até amanhã. Até amanhã. Deus abençoe.